Oi, gente, boa noite. Meu nome é Larissa, eu dou aula de Biologia A no cursinho, no ramo, né, de Biologia A. Eu faço Ciências Biológicas na UFSCar Lagoa do Sino, e hoje eu vou dar um plantão de dúvidas sobre glicídios e lipídios, certo? É uma continuação aí da nossa parte de bioquímica. Bom, qualquer dúvida, vocês deixam aí, vocês podem chamar a gente, tá? Fiquem à vontade. Bom, vou começar aqui. Tá aparecendo? Ok. Então, vamos agora ver sobre os glicídios e os lipídios, certo? Os aspectos bioquímicos. Deles, a gente vai ver muito da parte biológica também no organismo, mas também como essa bioquímica, a gente vai ver muita parte estrutural das moléculas, para a gente entender como ela funciona no nosso organismo, tá? Vamos lá. Para a gente introduzir nessa matéria, nessa nova matéria, nesse novo ramo, a gente só lembrar que a gente já viu água e sais minerais na aula passada, com o João, com o Creu, perdão, foi com o Creu, e com o André. A gente viu que águas e sais minerais são substâncias inorgânicas, certo? Então, essas moléculas bem pequenininhas, bem simples, tá? A partir de hoje, a gente vai falar sobre substâncias mais complexas, que são substâncias orgânicas. Então, a gente vai falar de glicídios e lipídios, tá? E todas essas aqui, glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, são formados por cadeias de carbono. Ou seja, são vários carbonizinhos, vários milhões até, muitos mesmo, ligados um com o outro, tudo bonitinho, tá? E a gente vai ver nessas duas composições de glicídios e lipídios, como que isso acontece? Bom, vamos começar pelos glicídios. Quem são os glicídios? Né, que a gente fala, nossa, meu, que nome difícil. Por que desse nome? O que ele vai fazer no nosso organismo? Onde que ele vai ficar, né? Então, glicídios. Por que desse nome? Vamos ver primeiro quem é. Eles nada mais são do que os nossos carboidratos. Então, tudo de carboidrato chama-se de glicídio, porque a gente também conhece eles como açúcares ou hidratos de carbono, que é o menos comum, certo? Então, é por isso que ele tem esse nome de glicídios, porque do grego a palavra glicos significa doce, certo? Então, é por isso que ele tem esse nome. Mas não é nada mais do que os nossos carboidratos. Então, vamos ver agora para que eles servem, né? Qual que é a função dele, aonde que eles estão. Antes da gente falar disso, a gente precisa entender que existem várias moléculas importantes para o nosso organismo, para o nosso funcionamento. Mas tem aquelas cinco principais, que a gente chama elas de CHOMPs, certo? Que a gente viu também lá na passada, elas constituindo os sais minerais, e enfim. E no caso dos glicídios, vai ser mais abundante o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. O fósforo e o enxofre, que é o P e o S, eles não vão ser tão vistos na parte de glicídios, tá? Então vamos lá. As funções dos glicídios. Primeiro, são três, tá? Ela tem uma função estrutural de sustentação, ou seja, ela vai ter, a gente vai ver que ela vai ter em diversos animais e também em diversos organismos, tá? Essa função. Primeiro, nos vegetais. A parede celular dos vegetais, como a gente já meio que sabe, assim, já deduz às vezes, pelo nome, a gente pode falar que é parede celulósica. Por quê? É uma parede formada por celulose. E a celulose nada mais é do que um carboidrato, que um glicídio, tá? Parede celular dos fungos e do exoesqueleto dos artrópodes são formados também por um carboidrato. Nesse caso, é a quitina, tá? A quitina é um carboidrato que é diferente de queratina. Queratina é uma proteína, a quitina é um carboidrato.
E nos fungos, ela forma essa parede celular semelhante, com muitas aspas, a dos vegetais. E no exoesqueleto de artrópodes, é esse negócio, esse esqueleto, né? Esse esqueleto branquinho que a gente tá vendo aqui na imagem, de um grilo, que pelo nome já dá para deduzir. O que é um exoesqueleto? Exo é exterior, esqueleto é de esqueleto. Então, o exterior é externo àquele animal. E isso ocorre só nos artrópodes, porque eles fazem esse crescimento, né? E toda vez que eles fazem esse crescimento corporal, ocorre essa equidise, ocorre a muda, que é o mesmo sinônimo de equidise, que é quando o animal ele cresce dentro daquela capinha de quitina, e quando ele não cabe mais lá, ele rompe ela e começa a criar uma nova capinha em cima dele, certo? Vocês vão ver isso numa aula de artrópodes mais pra frente. Mas guarda aí, exoesqueleto é formado por quitina, que é um carboidrato. E ele sustenta, por sua vez, né, o corpo do animal. Bom, a segunda função é a função energética de reserva. A gente precisa entender que o carboidrato, ele é a fonte mais rápida para ser quebrada para gerar energia para o nosso corpo. Porém, ela não é o mais energético, sendo energético lipídio, que a gente vai ver mais para frente. Porém, como é mais fácil de ser quebrada e mais rápida, a gente usa ele para mandar energia para o nosso corpo, tá? Então, ele é a principal fonte de energia do nosso corpo. E a gente, como é que a gente armazena, né? Onde que eles ficam? Como que a gente armazena isso? Esse carboidrato todo. Bom, a gente comeu lá um carboidrato, né? Uma batata, sei lá. E a gente precisa entender que a planta e o animal, ele vai armazenar de dois tipos diferentes. Nos animais, vai ser em formato de glicogênio, tá? Ele vai estar presente em toda a célula animal, principalmente no músculo, nos músculos, mais especificamente, estriados esqueléticos. Isso é só um termo mais para vocês saberem, se tiverem curiosidade para buscar. E no fígado, para suprir a falta de glicose no organismo quando necessário. Ou seja, quando o organismo está com baixo açúcar no sangue, ocorre essa liberação de glicogênio, ela já vai mudar para glicose, né? O fígado vai fazer essa transformação de glicogênio, que é o modo que é armazenado para glicose, e vai liberar no sangue, tá? Ele vai ter essa fórmula aqui, C6H10O5, com um N. O que significa esse N? É o número dessas moléculas que vai estar presente. Então, por exemplo, se for N2, vai ficar C12H20O10, tá? Tudo que tá dentro vai dobrar. E ele é formado, esse glicogênio é formado por inúmeras moléculas de glicose. Então, essa forma C6H10O5 é a fórmula química da glicose, tá? E a glicose, por si, é um monossacarídeo, perdão, que a gente vai ver já, que vão ser ligadas entre si, formando uma molécula polissacarídica muito grande, que a gente também já vai ver já o que isso significa. Então, o glicogênio é formado por inúmeras moléculas de glicose grudadinhas uma na outra. Como a gente pode ver aqui na imagem, aqui é uma molécula de glicose, e aqui, ó, são inúmeras moléculas de glicose. Essa imagem é só representativa, porque estima-se que existem aproximadamente 60.000 moléculas ligadas para formar uma de glicogênio, ok? E aí você vai falar assim, nossa, mas que fórmula é essa? Que desenho esquisito é esse e tal? Com calma, ó. Aparece a setinha quando eu... Quando você mexe? Uhum. Mexe. Ok. Então, vamos lá. Como que a gente vai contar? Como é que a gente sabe que essa fórmula é desse desenho? Porque essa fórmula aqui, C6H10O5N, né? Esse N é o número dessas moléculas que vai estar presente. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui vai ficar C6H10O5, parênteses, o N vai ser igual a 5, tá? Então, como é que a gente sabe que essa fórmula representa esse desenho? Aqui, ó, vamos contar os carbonos.
como que a gente... Vocês vão aprender isso em química, mas para facilitar aqui na aula, eu também vou falar bem rapidinho. Cada ponta desse hexágono, ele vai representar uma molécula de carbono. Então, é um C. Então, aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6C, C6. O H, aí é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, sim. Mas é porque aqui, ó, ele vai perder, ok? Enfim, enfim, é isso, gente. Aqui a gente vai contar 12 hidrogênios, porém, quando cada molécula de glicose ela se junta com a outra, ela faz uma ligação glicosídica, ocorre a perda de alguns elementos, e aí forma outras coisas, certo? Bom, e nos vegetais e algas, né, não podemos esquecer vegetais e algas, o carboidrato é armazenado em forma de amido, tá? Essa união, né, das moléculas de glicose também gera esse amido, que nem o glicogênio. Quando essas moléculas de glicose elas têm abundância na planta, elas vão fabricar o amido, certo? E em momentos de necessidade, o amido vai ser quebrado, transformando em glicose, usado como fonte de energia de matéria-prima para as células, tá? Então ele tem esses dois lados. Quando tá em excesso, vai formar amido. Quando tá precisando de energia, ele vai ajudar sendo a fonte de energia para a planta, tá? E o amido nada mais é do que a gente come, como o milho, a batata doce, tudo bem? Toda aquela coisa gostosa que a gente gosta de comer é carboidrato, a maioria das coisas, é incrível. Bom, e a terceira função dela é a função genética, tá? Porque o carboidrato, ele vai estar presente lá dentro do núcleo de cada célula nossa. Lembra que a gente viu a célula tal, que é a menor unidade estrutural e funcional do nosso organismo? E ele vai estar dentro do nosso núcleo, ou seja, formando um material, ajudando a formar, perdão, um material genético, tanto o RNA quanto o DNA. O RNA, ele vai ser chamado, a parte carbônica vai ser chamado de, perdão, carbônica não, a parte de carboidratos vai ser chamado de ribose. E a parte que ajuda a formar o DNA vai ser chamada de desoxirribose. Como a gente pode ver aqui, ó, essa aqui é uma fitinha de RNA, tá? Aqui são as bases nitrogenadas. E aqui, ó, essa pentose, que é a ribose, no caso, porque é o RNA, ele é formado por carboidrato, certo? Bom, vamos lá. Como que a gente classifica? Porque na biologia a gente classifica tudo. Tudo que é possível a gente tá tentando classificar. A gente encaixa eles em algum lugar, certo? Então, eles vão ser organizados de acordo com a sua organização e com o seu tamanho. Isso a gente vai ver, ó, monossacarídeos e polissacarídeos e tem um aí no meio, tá? Então, o primeiro, a gente vai do menor para o maior. Então, o primeiro, monossacarídeos. Mono, certo? Sacarídeos, carboidrato. Então, são glicídios que possuem o menor número de átomos de carbono em sua molécula, tá? Esse menor número pode variar de 3 até 7, certo? E eles não vão sofrer hidrólise, ou seja, a água não vai conseguir quebrar essa molécula, já que ela é a menor possível que existe. Eles não são solúveis na água, então eles não vão se desmanchar, certo? Lembrando que a água é um solvente universal. Eles vão formar cristais, né? Então, eles vão se juntar ali bonitinho formando cristais. E a fórmula geral é CN, então é o número de carbonos N, H2
H2N e ON. Então, onde esse N, né, ele pode variar de 3 até 7, ou seja, a maior molécula desse monossacarídeo, ela tem 7 carbonos, 14 hidrogênios e 7 oxigênios, ok? Então, mono lembra de 1, é o menorzinho. Sacarídeos lembra de carboidrato, certo? Que é a sacarose, vamos lembrar assim, que eu acho que tenho certeza que você já ouviu falar. Bom, e o nome dos monossacarídeos vai variar de acordo com o número de carbono presente naquela estrutura. Então, se ele tem 3 carbonos presentes, é triose. 4, tetrose. 5, pentose. Como a gente viu nesse slide aqui, de genética, o carboidrato, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, certo? É uma pentose. Ribose e desoxirribose. Na hexose, vai ter 6 carbonos. O nome não é difícil, porque a gente meio que já associa, né, esses prefixos. Então, são 6 carbonos. E heptoses, que é o máximo que pode ter, são 7 carbonos. E os mais importantes na biologia que a gente vai ver são as pentoses, como a gente viu na genética, e as hexoses, que é a glicose, certo? C6H12O6. Então, toda vez que uma glicose, que a gente viu aqui, voltando aqui, ela se liga com outra glicose, ela vai liberar uma molécula de água, certo? Por quê? Aqui, ó, C6H12O6. Lá estava C5H10O5. Então, liberou 2 Hs e um oxigênio. Então, é H2O. Então, quando duas moléculas de glicose se ligam, ela vai gerar uma molécula de água. Bom, aqui são nossos principais monossacarídeos, certo? A nossa glicose, escrita de um outro formato, sem ser naquele desenho, tá? Que a gente tem a estrutura, são os melhores em química, só para a gente passar, certo? A nossa frutose, manose, galactose, e aqui temos a glicose e a frutose desenhadinhas. Então, ó, para a gente ligar. Esses daqui, esses dois e esse daqui, é a mesma coisa, ok? Só que demonstrativamente diferentes. Bom, a gente viu os monossacarídeos, que é um, e agora a gente vai ver os oligossacarídeos. Oligo é um prefixo que significa poucos, certo? Então, tem um só, poucos e muitos, que a gente vai ver depois. Então, a gente está no meio, que é o oligo. Oligo é poucos. Então, são carboidratos formados por poucos monossacarídeos, tá? E esse carboidrato, esses monossacarídeos vão se ligar por uma ligação chamada ligação glicosídica, porque vão pegar, por exemplo, a glicose e vai se ligar com uma outra glicose e vai chamar de ligação glicosídica, certo? Eles já vão ser solúveis em água, tá? Porque quando você liga dois, você pode quebrar esses dois e formar 2 monossacarídeos sozinhos, ok? Ou seja, eles vão ser hidrolisáveis. A água quebra uma molécula na ligação glicosídica e também podem formar cristais, tá? E o mais importante, os mais importantes, eles são formados por duas hexoses, tá? Então, os oligossacarídeos que a gente mais vai conhecer, que a gente mais vai falar, que a gente mais vai estudar, são as hexoses, os que têm duas moléculas de hexoses ligadas entre si por uma ligação glicosídica, tá? Então, vamos lá. Nós temos 3 principais. A lactose, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que ela é formada por uma glicose e por uma galactose, tá? Que fazem essa união aqui. Depois temos a maltose, que é a glicose mais uma glicose. Então, vai ser união de duas glicoses, vai formar uma maltose. Temos a sacarose, que é uma glicose mais uma frutose. Esse daqui é o carboidrato do leite, a lactose, certo? Por isso que a gente chama de laticínios. Essa aqui é a sacarose, que é a da fruta, ok?
último, né, que é como a gente classifica, são os polissacarídeos. Eles são um pouquinho mais complicados, eu acho, porque eles são muitos monômeros, né? Então são muitos monossacarídeos ligados por ligação glicosídica, tá? Eles são insolúveis em água, isso é muito importante, e a gente vai ver quem são eles. Amido, que a gente já viu, que é como armazena na planta, que é encontrado no aminoplasto dos vegetais. Aminoplasto é uma bolsinha, né, que tem nos vegetais, em determinado local, que armazena esses amidos. Né? Plasto é. Como é que eu posso falar? É um recipiente dentro da plantinha, certo? Que nem o cloroplasto, armazena clorofila. O plasto é um local que armazena. Isso. No caso, amiloplasto armazena o amido. Nós temos o glicogênio, que é nos animais, como a gente já viu. A celulose, que é o principal componente da parede celular, onde possui função estrutural na célula vegetal, como a gente também já viu. E a quitina, que é presente na estrutura que forma os esqueletos dos artrópodes. Lembrando também que estão na parede celular dos fungos. E acho que foi só isso, né? Isso também, foi só isso. Então, por exemplo, aqui nós temos uma representação aqui embaixo da celulose, que são inúmeras moléculas que a gente viu lá no primeiro slide e tal, sobre a classificação, que aqui vai ter aproximadamente, por exemplo, no caso do glicogênio, umas 60 mil moléculas. Então, realmente é muito, muito, muito monômero ou monossacarídeo ligado por ligação glicosídica para formar esse polissacarídeo. Lembrando que poli significa muito, certo? Bom, carboidrato a gente finalizou. Eles não são difíceis. E agora a gente vai para a parte dos lipídios, certo? Os lipídios também precisa prestar bastante atenção, certo? Ainda mais nos detalhezinhos, tal, para não confundir. Vamos lá. Quem são os lipídios? Só uma coisinha antes. Tá tudo bem aí? Não tem ninguém entrando lá? Ok. Quem são os lipídios? Tá gravando, né? Ok. Lipídios, vamos ver quem são, qual a sua função e onde vivem. Bom, acabei de ver que tem um spoiler aqui embaixo, mas tudo bem. Os lipídios, eles são as nossas gorduras, certo? Perdão. Antes de falar sobre os lipídios, vamos falar sobre a celulose, que é formada por paredes vegetais. Você sabe, a gente tem que saber, a gente tem que aprender que nós, animais, não gerimos celulose, certo? Porque nós não temos a proteína, a enzima, né, que é uma proteína chamada celulase, ok? Vamos ver na próxima aula. Então, guarda aí. Mas animais, humanos, por exemplo, não digerem a celulose. As vacas digerem? Sim, digerem. Mas não porque só por elas. É porque no organismo delas tem dois tipos de estômago e tem uma microbiota, né, que é um acúmulo lá de bactérias benéficas para elas gigantes, que ajuda ela a digerir essa celulose, ok? Mas nós, por exemplo, humanos, não digerimos a celulose, porque não temos a enzima celulase, ok? Vamos lá, então, os lipídios. Voltando, os lipídios são as nossas gorduras, tá? E o que são as gorduras, né? A gente fala, gordura, gordura, gordura. Mas, né, quais são os tipos de gorduras? As mesmas perguntas, o que são, qual a função e onde que elas vivem no nosso organismo? E a gordura mais conhecida, o lipídio, perdão, vou chamar de lipídio, porque é o nome biológico mais conhecido é o ácido graxo, ok? Guarde esse nome, ácido graxo, vocês vão ver ele pela aula inteira. Perdão. As funções dos lipídios. Os lipídios vão ter algumas funções, que são essas daqui. Primeiro,
armazenamento de energia, tá? Um minuto. Ela vai ser a molécula de concentração energética mais alta que existe. Porém, ela é muito mais difícil de ser quebrada para liberar essa energia. Então, o que o nosso organismo faz? Se ela é mais difícil, eu vou buscar ela. Eu vou pegar quem? O carboidrato, certo? Então, é por isso que ela é a molécula mais energética, mas a gente não usa ela. Porque como ela é mais difícil de ser quebrada, o nosso corpo busca pela parte mais fácil. Então, eles vão no carboidrato, que também tem uma ótima energia, tá? Os lipídios, eles funcionam como isolamento térmico. Então, a nossa gordura funciona como isolamento térmico, né? E esse isolamento, ele faz a regulação da temperatura corporal, tá? Por exemplo, você pega um urso polar. Ele mora no polo, certo? Extremamente frio. Ele tem uma camada de gordura extremamente espessa, muito espessa, justamente para proteger ele desse frio. Pega uma baleia azul. Geralmente, as maiores baleias, né, a baleia azul é uma espécie maior aí que existe, ela tem uma camada de gordura de aproximadamente aí uns 30 centímetros em volta do corpo dela, tá? Que também, lembrando que baleia é um mamífero, então ela é igual a nós. Então ela tem que ter essa camada de gordura para ter esse isolamento térmico, principalmente para águas mais geladas e maiores profundezas, né? Quanto maior a coluna de água, quanto mais baixo, mais fundo ela vai, mais frio é, ok? Formação de membranas celulares a partir dos ácidos graxos. Nós veremos isso mais aqui para frente. Então, esses ácidos graxos, como eu já pedi para vocês guardarem, eles vão ajudar a formar as nossas membranas celulares. Veremos como. Ajuda na absorção de vitaminas lipossolúveis, certo? Lipossolúveis é o quê? É o que se dissolve na gordura. Então, ela vai ajudar na absorção de vitaminas que vão se dissolver nelas, ok? Que são a A, a D, a K e a E. Elas vão estar presentes na formação de hormônios, da testosterona, progesterona e estradiol. Hipermeabilização de superfícies, para evitar a desidratação. Por exemplo, a cera em frutos, tá? E proteção e suporte para os órgãos internos e aves e mamíferos. Essas são as funções básicas de um lipídio. Então, a gente pode ver que a gente fala, nossa, odeio gordura, essas quantas. Mas a gordura, ela é essencial no nosso organismo, porque ela vai desde a formação e proteção da nossa célula até a nossa proteção da nossa temperatura. É incrível. Então, a gente também, como a gente classificou, né, tudo bem? A gente classificou os carboidratos, a gente vai classificar os lipídios também, porque biólogo adora classificar, né? Biólogo, qualquer área assim da ciência adora classificar as coisas, para a gente entender melhor. Então vamos lá. Eles vão ser classificados de acordo com a sua função, tamanho, saturação e solubilidade, certo? Primeiro, vamos entender o que é saturação em um lipídio. Aí você vê, nossa, Larissa, meu Deus do céu, de novo, uma molécula gigante que eu não tô entendendo nada e tem uma molécula torta. Bom, vocês vão ver isso melhor em química, mas para a gente entender... Oi? Qual parte que travou? Meu Deus, Larissa. Uma molécula complexa. Voltou já? Volta. Ok, gente, então vamos lá. Vamos entender, né, o que é o saturado e o insaturado em uma molécula lipídica. Bom, não se assustem ao ver essa imagem. Fiquem tranquilos, porque é fácil. Vocês vão estudar isso melhor na parte de química, com o pessoal lá, explicando bonitinho para vocês. Mas eu vou tentar dar uma introduçãozinha para a gente conseguir fluir na matéria. Então, tem dois tipos de saturação nos lipídios.
a gente vai chamar de lipídios saturados e lipídios insaturados, ok? Os saturados, eles vão tá vendo? Tá tudo retinho, tudo bonitinho? Por quê? Não há mais possibilidade de encaixar nenhuma molécula ali, porque não tem mais nenhuma ligação sobrando. Lembrando que o carbono, ele é capaz de fazer até 4 ligações com outras moléculas. Então, aqui, ó, a gente pega esse carbono, ele tá ligado com um H, outro H, um C e outro C, ok? E assim por diante com todos. Então, se vocês contarem, todos têm 4 ligações fazendo. Então, no saturado, é porque a molécula já está saturada, certo? Não cabe mais nada nela. Ela já está de saco cheio, já está saturada, não cabe mais nada, nada entra ali, tá? Na parte do insaturado, é quando cabe alguma coisa ali. Ou seja, essa aqui, ó, que a gente vê em vermelhinho, é a parte insaturada da molécula. Quando a gente vai ter ligação dupla, ou também no caso tripla, que acontece em alguns casos, em outras moléculas, enfim, a gente vai chamar de insaturado, que é quando ainda cabe alguma coisa aqui no meio para ser ligado, ok? E voltou. E essa modificação aqui, dessa insaturação com duas ligações, ela dá esse declive na molécula. Então, pensa sem letras, que isso daqui é uma bolinha, isso aqui é um corpinho, ok? E esse corpinho aqui, ó, é torto, enquanto esse corpinho aqui é reto. Então, molécula de lipídio saturada vai ter apenas sempre no C aqui, com uma ligação só. Nos insaturados vai ter 2 ou 3, ok? E a gente já vê dentro dos lipídios quem são os saturados e os insaturados. Bom, o saturado, ele vai ficar uma molécula, né, numa estrutura, por exemplo, vai ficar tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tá? Tudo bonitinho. Vai ficar tudo organizadinho, tudo compactadinho. Lembra disso, compacto, tudo durinho um do lado do outro, tudo espremidinho, tá? Sem nenhum buraquinho. Então, e no insaturado, vai ter, tá vendo que tem esses espaços aqui, ó, entre as moléculas? Elas não são compactadinhas, tá? Justamente por causa daquela dobrinha que a gente viu na estrutura dela. Então, os saturados, quem vão ser dentro dos lipídios? São coisas sólidas, tá? Lembra, é a nossa margarina e a nossa manteiga, por exemplo, é a nossa cremosa. E no insaturado, que tem uma dupla ligação aqui, né, que a gente pode ver, como ele não tem essa compactação de ficar durinho, vão ser os nossos óleos, ok? Óleos. Então, nosso óleo de cozinha, óleo de soja, óleos, ok? Azeite. Vamos seguir. Eu acho que é tudo até agora aqui, tá tudo bem, né? Mas guardem isso, saturado e insaturado. Então, saturado, tudo que é compactadinho, sólido, e insaturado são todos os líquidos. Gorduras líquidas. Bom, e uma curiosidade aqui, como que a gente faz, como que a gente gera a margarina, né? Que a margarina, ela é proveniente de um óleo vegetal. Tá aqui o nosso óleo vegetal, que ele é insaturado, que é um óleo, e aí vai ocorrer uma reação de adição de hidrogênio que vai gerar a nossa gordura hidrogenada, que é a nossa margarina. Então, a nossa margarina, que é toda compactadinha, ela vai ser gerada a partir de um óleo, que é um insaturado, com adicionar o hidrogênio. E por que adicionar esse hidrogênio? Porque a gente volta aqui, ó, nessa reação e vê que se adicionar um hidrogênio aqui, ela vai voltar a ser saturada. Tá vendo? Que tudo bonitinho saturado? E ela vai ficar retinho. Então, por isso que é uma reação de hidrogenação.
porque a gente coloca hidrogênio e ela volta a ser saturada, ok? Prosseguindo. Bom, vamos entender a estrutura de um lipídio, tá? Os lipídios são chamados de ésteres, ou seja, eles são elementos orgânicos derivados dos ácidos carboxílicos. O que são os ácidos carboxílicos? Eles são isso daqui, ó. Vamos voltar. Na real, que ver mais pra frente, peraí. Só guarde isso agora. Eles são compostos por uma molécula de ácido graxo, que eu falei que a gente ia falar bastante, e uma de álcool, glicerol ou algum outro, tá? Todos os lipídios contêm pelo menos uma cadeia de hidrocarbonetos, ou seja, uma ligação de átomos de carbono e hidrogênio, com um final ácido, tá? E a grande maioria dos lipídios conta com longas cadeias de hidrocarbonetos, que não são solúveis em água. Essa última parte é muito legal porque a gente já conhece isso. Parece, nossa, elas não são hidrossolúveis, elas não são solúveis em águas por causa de uma longa cadeia de hidrocarbonetos. Pensa no óleo, numa panela com óleo. Se você jogar só a água lá, não vai adiantar nada, né? Porque o óleo e a água não vão se misturar. E é isso que significa. Eles não são solúveis em água. E é por isso que você usa o seu detergente, tá? Então vamos ver, gente. Aqui, ó, é um diagrama bem simplificado do colesterol, que a gente vai ver mais pra frente o que é um colesterol, que é uma gordura. Então, ó, a molécula de lipídio, ela é formada por uma parte de... Cadê? Aqui, voltou. Glicerol, que é essa partezinha aqui. E como que a gente sabe que esse glicerol, que é o que tá aqui, é um álcool? Porque ela tem aqui na estrutura o OH, que é toda estrutura que tiver um OH junto é um álcool, ok? E é um álcool, a gente escreve glicerol, porque a terminação de álcool, na função química dela, a gente escreve tudo com ol. Então é um álcool e a gente vai chamar de glicerol, tá? Mais o ácido graxo. E temos aqui o saturado e o insaturado, ok? E a gente falou aqui também de cadê? Ácidos carboxílicos. Por quê? Quando a gente tem aqui, ó, aqui é um C. A gente vai ver, acho que melhor pra frente. Bom, aqui, ó, o ácido graxo. Bom, vamos ver melhor aqui. Então, aqui nós temos um ácido graxo. É uma função química, o ácido carboxílico é uma função química. O que é um ácido carboxílico? Esquece esse 3R aqui, o R é um radical. O ácido carboxílico, ele é o C dupla O, OH, ok? Que vai se juntar com um glicerol, que é um álcool, que vai gerar um triglicerídeo, certo? E mais 3 águas. Então, ó, o ácido graxo, ele é formado por ácido carboxílico, que a gente viu, que é o C dupla O, OH. O glicerol é um álcool, certo? A gente sabe que é um álcool por causa da terminação OH, da função química OH. E aí vai formar um triglicerídeo, que a gente percebe no azul, que é esse C aqui, dupla OH, ele tá pertencente aqui, só que quando ele se juntou com esse OH, ele liberou o oxigênio. E aqui no meio também teve a liberação de hidrogênio. Então, liberou 6 hidrogênios e 3 oxigênios. Sendo assim, quando você forma um triglicerídeo, libera 3 moléculas de água, ok? Tá vendo aqui, ó. C, dupla O, ó, o H foi perdido. Perceberam? E aí o H veio para cá. Bom, vamos ver agora os tipos de lipídios, certo? Eles são separados em 4 tipos de lipídios, né? E a gente vai ver cada um deles com muita calma, tá?
O primeiro é o triglicerídeo, que a gente já viu aqui, que é o triglicerídeo. Que ele é a molécula mais simples dos lipídios, tá? Que ele é formado por 3 ácidos graxos, como a gente viu, e o glicerol, por isso chamado de triglicerídeos, certo? E os ácidos graxos vão armazenar muita energia. E nos animais, eles vão funcionar como isolamento térmico, na parte de gordura de reserva. Então, esse glicerídeo é aquele que a gente armazena na nossa pochete aqui, sabe? Pois é. Então, quando a gente fala que a gente está com triglicérides alto, é que quer dizer que a gente está com muita gordura acumulada, ok? E esse daqui é o nosso triglicerídeo. Bom, a segunda função, o segundo tipo, fosfolipídios ou fosfoglicerídeos, ou seja, eles vão resultar da união dos lipídios, de lipídios com fosfato. E eles estão presentes na estrutura das membranas celulares. A gente já teve aula de membrana plasmática, né, membrana celular, e a gente viu que ela é uma bicamada fosfolipídica, ou bicamada lipídica. Por quê? Ó, cadê? Aqui, ó. A cabeça, ela é hidrofílica, ou seja, ela é de boa com a água, ela se junta com a água. Porém, a cauda é hidrofóbica, ela repele a água. E aqui, ó, perdão, a gente pode ver que tem a parte do glicerol, ok? Ligado com um fosfato. E a gente pode ver que aqui é um ácido graxo saturado e o ácido graxo insaturado. Então, fosfolipídios são aqueles presentes nas nossas membranas plasmáticas, que fazem a nossa permeabilidade seletiva celular, ok? Então, essa aqui é uma bicamada lipídica, que é o meio extracelular e o intracelular. E tudo que entra em cada célula tem que passar por esses lipídios fosforilados. É isso. Terceiro tipo, nós temos os esteroides ou esteróis. Eles são os mais difíceis da gente entender, ok? Da gente... É muita informação, mas vai dar tudo certo. Eles são os grupos mais complexos de lipídios, certo? Então, nós vamos possuir 4 anéis e estrutura química contendo um ciclopentano fenantreno e um núcleo cíclico como o colesterol. Seguinte, vamos traduzir essa frase na imagem. 4 anéis. 1, 2, 3, 4. Tá? E dentro desses 4 anéis, um vai ser diferente, que é o ciclo pentano fenantreno. Não precisa guardar esse nome, tá? Nem essa estrutura, mas é para vocês conhecerem. E aqui vai ser, como é que a gente vê? Aqui nós vamos ter uma molécula desse, que é o colesterol, ok? E além do nosso colesterol, alguns hormônios da classe de lipídios pertencem a essa classe de lipídios, como a progesterona e a testosterona. Vamos ver. Ok. Nós temos, a gente conhece, vocês já devem ter ouvido esse nome de esteroides, porque a gente conhece eles como os nossos anabolizantes, né? Que a gente vê os caras bombadão lá tomando para ganhar músculo. E eles servem para isso, porque eles são hormônios sintéticos, né? Os anabolizantes, tô falando. Eles são hormônios esteroides sintéticos derivados da testosterona, que são feitos para substituir ela. Então, eles vão pegar e vão tomar esses hormônios esteroides para substituir a testosterona, que é fabricada naturalmente pelos testículos, tá? E esse esteroide anabolizante, ele vai ajudar no crescimento dos músculos, porque ele tem um efeito anabólico, né, de crescer, e no desenvolvimento das características sexuais masculinas, como pelos, barbas, voz grossas, etc., que é o efeito androgênico.
Ou seja, tem muita mulher também, como esse carinha aqui da foto, ele dá uma bombada nos músculos dele, né? Ele quer ficar um pouquinho forte. E aí, isso daqui é uma representação dos esteroides. E também tem mulher que toma isso, né? Pra ficar com esses bombadão, tal, fisiculturista, sei lá. E toda mulher que toma isso tem uma. Você pode ver que ela vai começar a ter uma abundância de pelos pelo corpo, principalmente nas partes mais características, né, de ser um homem. A voz dela com certeza vai ser mais grossa do que o normal, né, do que já era antes dela. E isso vai sendo um efeito acumulativo, né, durante os anos. Então, mas esses esteroides anabolizantes, eles são criados sinteticamente para substituir um hormônio natural do corpo. Vamos lá, o colesterol, que a gente viu que é um esteroide. Ele vai ser o principal esteroide presente nos tecidos dos animais. Ele vai ser produzido nas plantas e fungos em pequenas quantidades também. Ou seja, não é só nós que temos colesterol. Quase tudo tem colesterol. Fungos e plantas também têm, porém em pequenas quantidades. E nas plantas, eles vão ser chamados de fitoesteróis, e nos fungos, eles são chamados de micoesteróis, certo? Mico, a gente lembra de micologia, né? Que é o negócio que estuda os fungos lá. Pergunta para o professor João, porque ele estuda fungo. Ele entende bem mais do que eu disso. Então, eles vão estar presentes nos animais. Na parte estrutural da membrana plasmática, da membrana celular, né, a plasmática, na formação de hormônios, como a gente já viu, de progesterona e testosterona. No crescimento humano, eles vão ajudar também, vão ajudar na produção de vitamina D e também vão estar presentes na reprodução, tá? Então, o colesterol é muito importante. Então, vamos ver o que o excesso desse colesterol vai trazer para o nosso organismo, né, para os animais. Vamos pensar nos humanos, porque é a relação mais próxima que a gente tem. Com certeza você já tem alguém conhecido com alta taxa de colesterol no sangue e tudo mais. Por que que ela tem uma alta taxa de colesterol no sangue? O colesterol não vai se dissolver no sangue, certo? Ele não se dissolve. E aí, o que vai acontecer? Vai chegar uma lipoproteína, que é uma proteína associada à gordura, né, que se associa à gordura, vai pegar esse colesterol e vai carregar pelo sangue. Porém, existem dois tipos dessas principais lipoproteínas. A LDL, que são lipoproteínas de baixa densidade, e o HDL, que são lipoproteínas de alta densidade. O LDL, que é o de baixa densidade, ele vai carregar um colesterol ruim, que são ácidos graxos provindos de lipídios saturados, ou seja, de lipídios como margarina, manteiga, gordura que você come lá do animal e tudo mais, né? Aquela gordura que vem com a carne e tal. E o HDL, ele vai carregar ácidos graxos que vão ser provindos de comidas insaturadas, ou seja, de óleos. Então, podemos deduzir uma coisa: óleo é muito melhor. Comer óleo, assim, né? Não comer o óleo. Mas a gordura do óleo, por ser insaturada, ela vai ser melhor para o nosso organismo do que a insaturada. Porque a insaturada, ela vai. A saturada com esse colesterol ruim, ela vai prender nas nossas artérias e nas nossas veias e vai ter aquele acúmulo de gordura na artéria e na veia, que não é uma coisa legal, que vai causar o entupimento delas, né? E vai te dar os problemas cardiovasculares de uma artéria entupida devido à gordura, o que não é legal. Bom, e o quarto tipo de lipídio são os cerídeos, que tem a função protetora e impermeabilizante. Que, por exemplo, tem o caso do cerume ou cerumen, né, depende de como escreve,
que é mais conhecido como a nossa cera do ouvido, aquela coisa deliciosa, né? Que vai ser produzida pelas glândulas sebáceas para a proteção do canal auditivo. Ou seja, ficar tirando cera em excesso é bom? Não, porque ela é uma proteção natural do nosso organismo contra patógenos externos que querem entrar no nosso corpo, ok? E elas também vão estar presentes na superfície das folhas para impermeabilização, para toda camada da folha, né, toda a camada foliar em cima, assim, a gente nem vê, tem uma camada de cera para, em dias muito quentes, a água presente naquela folha não transpirar e não sair total daquela folha e ela morrer por falta de água, ok? Então, essa cera vai ser impermeabilizante na questão de proteger essa planta de desidratação. E também ela está presente no corpo de alguns insetos e na cera produzida pelas abelhas. Então, essa coisinha branca aqui, ó, bonitinha, que você pega assim, você morde e tal, você chupa o melzinho e depois você joga ela fora, essa coisinha que você joga fora, que é a cera, é o lipídio, certo? E o que você come do mel é o carboidrato. Bom, gente, a nossa aula de lipídios e glicídios, a parte teórica se encerrou por aqui. Nossa, são quase 11 horas da noite, Jesus. Bom, vamos falar agora dos exercícios rapidinho, ok? Não são muitos, para a gente encerrar a aula. Vamos primeiro para os exercícios de fixação encontrados na apostila de vocês. 1. Os açúcares que entram na composição dos ácidos nucleicos são: primeiro, o que são ácidos nucleicos? Que a gente já viu. Os ácidos, e que vocês vão ver na aula seguinte, na próxima aula da segunda-feira que vem, o que são ácidos nucleicos, certo? Então, eles nada mais são do que o RNA e o DNA. Então, a gente já viu aqui, né, na parte de onde que eles estão presentes, os glicídios, os carboidratos, que são os açúcares, do RNA e do DNA e do RNA. Ribose e sacarose. Não, porque sacarose é um oligosacarídeo, não é parte da composição dos ácidos nucleicos. Desoxirribose e glicose. Glicose, não, porque glicose é um monossacarídeo. Ribose e glicose, a mesma coisa da glicose. Não. Aí vem para a letra E. Desoxirribose e sacarose. Não, porque a sacarose, como a gente já viu, é o açucarizinho ali da fruta, ok? Então, ficamos com a letra D. Desoxirribose e ribose. Quais são as principais reservas energéticas de glicídios de animais e vegetais, respectivamente? Toda vez que forem fazer um vestibular, prestem muita atenção, qualquer exercício, na real, com essa palavra respectivamente ou todas essas palavras, essas palavrinhas-chave, sabe? Tenta pegar elas e tome muito cuidado. Esse respectivamente, então ele quer primeiro o de animais e depois o de vegetais. Aqui não tem como errar, porque não tem alternativa invertida, né? Como a gente já viu, o de animais é glicogênio e o de vegetais é o amido. Lembra que a gente come a batata e você sabe que a batata é puro amido, certo? Então, letra E. Descreva as principais funções dos lipídios. A gente viu algumas funções, vamos lá. Reserva energética, estrutural, isolamento térmico, produção de hormônios, né, presente na composição dos hormônios, e também como impermeabilizante, ok? 4. E o último do exercício de fixação. O colesterol é um tipo de lipídio muito importante para o homem, apesar de ser conhecido principalmente por causar problemas cardíacos, como a aterosclerose. Esse lipídio pode ser adquirido pelo nosso corpo através de dieta ou ser sintetizado em nosso fígado. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o tipo de lipídio no qual o colesterol enquadra-se. A gente viu que o colesterol, ele, primeiro, glicerídeos, não, né? Porque a gente sabe que glicerídeos não são lipídios. Ceras, não.
Carotenoides? Não, carotenoides a gente nem viu, tá? Porque cai muito pouco em vestibular. Fosfolipídios? Não. Lembra que fosfolipídios é a bicamada fosfolipídica da membrana celular, tá? Então ele vai se encaixar na composição, no grupo dos esteroides. Vamos agora para o exercício vestibular, que são 6 exercícios, são rapidinhos, ok? A leitura vai ser muito mais extensa do que as respostas. O primeiro é da Universidade Estadual do Ceará. Sabe-se que o carboidrato é o principal fator a contribuir para a obesidade, por entrar mais diretamente na via glicolítica, desviando-se para a produção de gordura, se ingerido em excesso. Sim, o nosso carboidrato, ele pode virar gordura, ok, no nosso organismo, caso seja necessário. Uma refeição composta de bolacha, que é amido processado industrialmente, e vitamina de sapoti, que é rico em frutose, sapoti é uma fruta, leite rico em lactose e açúcar, que é a sacarose processada industrialmente, pode contribuir para o incremento da obesidade, por ser, conforme a descrição acima, visualmente rica em. Gente, tudo que a gente está vendo aqui são carboidratos, né? São açúcares. Então, são Opa! Foi antes, perdão, glicídios. E já dei a resposta do exercício 2. Tudo bem, vamos lá. É da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O papel comum é formado basicamente pelo polissacarídeo mais abundante do planeta. Esse carboidrato nas células tem a seguinte função. Como já tá, né? Já tá aqui. Então, ele vai compor a estrutura da parede celular. Lembra que o papel é derivado da borracha, certo? Da celulose. E celulose provém de vegetais. E a borracha, né? O látex, ele é retirado. Oh, ai, eu confundi borracha com papel. Perdão, papel ele vai ser feito a partir da celulose, que está presente na estrutura da parede celular, que provém dos vegetais, certo? 3. Os glicídios são as principais fontes de energia diária para os seres humanos e são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, como a gente já viu. De acordo com o tamanho da molécula, ponto. Polissacarídeos são polímeros de glicose constituídos fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que a gente já viu, que é o CHO, do CHOMPS, que desempenham diversas funções essenciais ao bom funcionamento do organismo. Os polissacarídeos mais conhecidos, são o glicogênio, a celulose, o amido e a quitina. As funções atribuídas a essas moléculas são, respectivamente, então vamos lá. Glicogênio, ele é de reserva em animal. Celulose é estrutural em vegetal. O amido é de reserva em animal e a quitina é estrutural em animal e fungo, certo? Então, a resposta é a letra C. E corrigindo uma coisa que eu falei lá no comecinho sobre o CHOMPs, eu falei que são formadas por 5 componentes químicos, mas são 6, porque tem o nitrogênio aí no meio. É CHOMPs, né? Eu falei só do fósforo e do enxofre, esqueci do nitrogênio. 4, que é do Enem de 2011. No processo de industrialização da mamona, além do óleo que contém vários ácidos graxos, já lembrem que ácidos graxos é um tipo de lipídio, o principal lipídio, é obtida uma massa orgânica, conhecida como torta de mamona. Essa massa tem potencial para ser utilizada como fertilizante para o solo e como complemento em rações de animais. No entanto, a torta apresenta compostos tóxicos e alergênicos diferentes do óleo da mamona. Para que a torta possa ser utilizada na alimentação animal, é necessário um processo de descontaminação. A característica presente nas substâncias tóxicas e alergênicas que inviabiliza a solubilização no óleo de mamona é a. Lembrando que
óleo o óleo é hidrofóbico, certo? Ele não se mistura com a água. Porém, nesse caso, ele perguntou o oposto. Então, seria a hidrofilia. Seria essa ligação com a molécula, essa mistura da molécula com a água, ok? 5. O colesterol é um esteroide que constitui um dos principais grupos de lipídios. Com relação a esse tipo particular de lipídio, é correto afirmar que, numa espécie humana, o excesso de colesterol aumenta a eficiência da passagem do sangue no interior de vasos sanguíneos, acarretando, não. Ela não aumenta a eficiência da passagem, ela diminui a eficiência da passagem, justamente porque fica acumulado. B. O colesterol participa da composição química das membranas das células animais e é precursor dos hormônios sexuais masculino testosterona e feminino estrógeno. Certo. É a letra B. Ok? E 6. Há alguns meses foi lançado no mercado um novo produto alimentício voltado para o consumidor vegetariano. Uma bebida sabor iogurte feita à base de leite de soja. À época, os comerciais informaram tratar-se do primeiro iogurte totalmente isento de produtos de origem animal. Sobre esse produto, pode-se dizer que é isento de. Quando você não tem o leite, você não tem o carboidrato lactose, certo? O açúcar. A partir de que parte? Voltou. Voltou? Então vamos lá, peraí. Quando você não tem o leite, você não vai ter o açúcar lactose, né? Que a gente viu que é um oligosacarídeo. E é isento de leite de soja. Vamos ver. A letra A, ele é isento de colesterol e lactose, ok? Eu acho que acabou, gente. Eu acho que é isso. Acabou? Acabou. Deixa eu voltar aqui para a página. Vou parar de apresentar. Bom, gente, hoje eu sei que a aula foi bem extensa, porém espero que vocês tenham aprendido. E se ficou alguma dúvida, fala com a gente, chama a gente que a gente vai ajudar vocês, ok? Até a próxima aula e é isso. Beijo.